Olá, nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento do Direito, produzido pela Igreja Cristã Maranata, hoje gravado nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo, é um prazer ter a sua audiência. Nosso programa ele traz uma abordagem jurídica acerca de temas presentes em nosso cotidiano. Lembramos ainda que você pode enviar suas dúvidas ao nosso e-mail que vai aparecer aí na sua tela. O e-mail é momentododireito@presbiterio.org.br. Será um prazer respondê-lo. Hoje vamos falar um pouco sobre os terrenos de Marinha e em quais imóveis incide essa cobrança, e também um pouco sobre a PEC 3 de 2022 do Senado, que é chamada de PEC de privatização das praias. Será que é isso mesmo? Para falar sobre este assunto, convidamos hoje a doutora Luciana Marques de Abreu Júdice, advogada, sócia fundadora do escritório Abreu Júdice Advogados Associados. Doutora Luciana é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e procuradora do Estado do Espírito Santo. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, doutor Rodrigo. É um prazer estar aqui. É um prazer falar para todos os ouvintes da TV Manaim, né, que é uma honra estar aqui e poder transmitir, né, um pouco do conhecimento. Perfeito. Sabe que a honra, né, e o prazer é nosso de ter a senhora aqui conosco hoje no nosso programa. Doutora Luciana, recentemente tem sido chamada a atenção uma PEC no Senado e ela é chamada de PEC de privatização das praias. Essa PEC, a nomenclatura dela, ela é correta? E fala um pouco para a gente sobre essa PEC e também sobre o que são, né, os terrenos de Marinha. Sim, doutor Rodrigo, essa PEC da privatização das praias, na verdade, é uma narrativa, é uma nomenclatura que não trata, a PEC não trata, absolutamente não trata de praia e não trata de privatização das praias. O que essa PEC traz? Essa PEC trata dos terrenos de Marinha e o que a são? Nomenclatura Marinha, na verdade, talvez tenha levado a essa interpretação, porque Marinha não quer dizer que seja do mar, assim, a praia que seja o mar, não é isso. Os terrenos de Marinha são bens públicos da União, né? A praia também é um bem público, mas a praia é um bem público de uso comum do povo. Ele não pode ser privatizado, a praia não pode ser privatizada. Assim como os bens públicos de uso especial, que são os prédios, onde estão instalados os órgãos públicos, os prédios e as áreas que são destinadas à atividade do Estado. Já os bens dominicais, onde estariam esses terrenos de Marinha, podem ser cedidos a terceiro. Então, estamos falando da transferência dessas áreas de terrenos ditos de Marinha para aqueles que lá estão ocupando. Mas, o terreno de Marinha hoje, hoje estão localizados em vários bairros com densa ocupação urbana. E por que ocorre hoje, doutora Luciana, por que está ocorrendo essa polêmica? Mas essa polêmica é um tratamento muito equivocado da nomenclatura. Os terrenos de Marinha são áreas que estão definidas 33 metros da linha pré-mar, da maior enchente, que ocorreu em 1831. Bem antiga, né? Antiga. E aonde que ia? E o que é a pré-mar? Pré-mar é onde ia a maré mais alta, na maré cheia, onde que alcançava a maré. Então, se a maré alcançasse na determinada linha, dali 33 metros para frente, são considerados terrenos de Marinha, portanto, terrenos, bens imóveis da União. Então, onde estão hoje? Então, um retrato de 1831. Esses 33 metros hoje podem estar embaixo d'água, podem estar aterrados. Inclusive, vários aterramentos, né? A gente que reside em Vitória, Vila Velha, muitas áreas aterradas, né?
são os acrescidos de marinha. Então, a legislação que trata de terrenos de marinha é um decreto-lei de 1941, onde está lá todo o procedimento para que essas áreas, esses terrenos, esses bens da União fossem demarcados. Então, a União procedeu à demarcação destas áreas, né, muito recentemente. No Espírito Santo, por exemplo, algumas demarcações em 68, mas a cobrança de taxas ela ocorreu na década de 90. Inclusive, foi até um período que algumas pessoas recebiam notificações, cartas com valores até exorbitantes, valores altos, né? Isso, porque como são bens da União, o regime, os particulares que ocupam essas áreas, bens da União, podem estar sob o regime de aforamento ou ocupação. E é como se fosse uma copropriedade. Sim, a pessoa não tem a propriedade plena daquele imóvel. Isso. Estão sendo o imóvel da União no regime de aforamento, que a gente fala de um regime enfitêutico que nem existe mais no direito civil, né, que existia na época a enfiteuse, mas hoje já não existe mais no direito civil. Mas a União ainda persiste com esse regime enfitêutico, que é o domínio útil que o particular ocupa. Então, seria um percentual de 83% do particular e 17% da União, que é o domínio pleno, seria da União. Em razão disso, no caso de sendo um terreno aforado, a taxa anual atualmente é 0,6 sobre a terra nua, já incidiu sobre benfeitorias, mas várias legislações ao longo do tempo. Eles modificaram, né? Hoje incide tão apenas sobre a terra nua, né? Exatamente. Sem contar as benfeitorias existentes, né? Isso é uma demanda da população muito antiga, porque de redução dessa taxa, de extinção desse Instituto de Terrenos de Marinha, porque, na verdade, hoje são os bairros, inclusive endereços nobres, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, Copacabana, o Flamengo, que foi aterrado, em Vitória, aqui no Espírito Santo, região da Praia do Canto, a Praia do Canto, Enseada do Suá, né? Enseada do Suá, ali, acrescido, quase tudo aforamento. Vila Velha também, na demarcação, foi alcançado por terrenos que margeavam o Canal da Costa. Então, são endereços nobres, endereços que esses bens não têm utilidade pública nenhuma, ocupados por particular, mas são fontes de renda. Os particulares pagam taxas para estar ocupando. Então, essa PEC vem tratar dessa extinção desse instituto e da regulamentação da transferência desses bens para os particulares. E não é mediante pagamento, não é gratuita essa transferência. Será gratuito para estados e municípios ou em áreas de interesse social, mas esses endereços particulares, muitos que já compraram os seus imóveis, é bom dizer isso, né, vão poder, então, mediante o pagamento de um valor, adquirir completamente a propriedade. Seria exatamente. Isso. No caso do aforamento, vai pagar essa diferença, que seria da União, esses 17%. E no caso da ocupação, que é um outro regime, onde não é o foro, paga-se, tem a posse, e a União cobra ali 2% ao ano. E toda vez que há uma transferência entre particulares, incide o laudêmio. Correto. Que são 5% do então, valor. Doutora Luciana, é possível, então, nós concluirmos que a PEC não fala nada de privatização das praias, mas, na verdade, a pessoa que tem um terreno nessas condições, ela, por meio da possibilidade de adquirir da União, ela vai poder comprar esse terreno e ser proprietária integral desse imóvel. Seria isso, correto? Exatamente.
Hoje a legislação vigente hoje prevê algumas situações também de aquisição, mas nessa PEC ela teria uma abrangência bem maior. Então, o acesso à praia, a praia não vai ser privatizada, o acesso à praia não vai poder ser vedado, não tem modificação. Ah, correto. E, doutora Luciana, uma dúvida que muitas pessoas têm no caso da pessoa receber essa cobrança da taxa de ocupação por terreno de marinha, e a pessoa ela tem alguma possibilidade dela contestar, dela, no caso, ela impugnar ou contestar a cobrança, a forma que é feita a cobrança, a forma que esse valor é apurado? Existe sim, vai depender aonde está esse equívoco. Tem muitas pessoas que não concordam com essa cobrança porque a União demarcou áreas mediante um procedimento administrativo e em muitos existem vícios. Então, seria o caso de observar cada caso, cada região. O processo administrativo, né? Isso. Se no procedimento de demarcação foram respeitados os direitos ao contraditório, à ampla defesa, apresentar documentos, que é uma situação, doutor Rodrigo, que acontece, e aqui no nosso estado e também em outras capitais que são ilhas, né, Florianópolis, e toda religião litorânea, é que muitas pessoas têm seu título de domínio pleno, adquiriram seus imóveis, alguns inclusive financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, sim, domínio pleno, e após a demarcação dessa linha, passaram a receber taxas de cobrança. Então tem que verificar, realmente trata de terreno de marinha? Essa demarcação foi correta? É 100% do imóvel? Então, além de esse procedimento de demarcação, é um procedimento complexo. Claro. Todas as pessoas todos os ocupantes deveriam estar sendo intimados pessoalmente para participar, levar os seus documentos e ali nesse processo constituir um advogado, acompanhar e ver se está regular, porque realmente o Instituto existe. Somente uma mudança legislativa, como a PEC, é que pode mudar. Então, não é justo o terreno de marinha. Bom, ele existe, está no nosso ordenamento jurídico, a União pode sim cobrar foro, pode sim cobrar a taxa de ocupação, pode sim cobrar o laudêmio. Se é devido em cada caso específico, aí é um estudo particular, ver como é que foi esse procedimento de demarcação. Agora, é um instituto que existe em outros ordenamentos jurídicos? Isso que ia ser a minha pergunta. Existem em ordenamento jurídico de outros países uma cobrança semelhante? Aonde existe a monarquia, possivelmente sim, mas em repúblicas não. Então, áreas de praias são áreas públicas. Correto. Em todos os países, tem regulamentações distintas, mas aqui os terrenos de marinha são áreas ocupadas por terceiros. Correto. E dentro da legislação, existe alguma hipótese de isenção ou redução do valor a ser cobrado, que a pessoa ela pode procurar, ela pode se informar para ter direito a isso? Tem o laudêmio na doação, na herança, não cobra o laudêmio, e a redução de isenção e imunidade de taxas. Na questão social, tem uma faixa de renda. Uma faixa de renda, né? Exatamente. Então, tem que verificar o caso, né, da família, do proprietário, do ocupante, né, e a renda, e ver se enquadra, pode ser requerido, sim. O importante também é que a pessoa procure o órgão correto, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Exatamente, que é a SPU, aí na internet, lá, Patrimônio de Todos. E lá existem as informações, os imóveis estão cadastrados, aonde tem cobrança, tem lá o registro financeiro, o cadastro do imóvel. Doutora Luciana, interessante que um dia desse teve informação que o município de Florianópolis, né, a capital do estado de Santa Catarina, toda a população que mora na região da ilha, ela recebeu uma notificação referente à cobrança da taxa de marinha.
Nesse caso, seria devido? As ilhas que estão em rios lacustres de rios que cruzam os estados, porém isso federal, são bens da União, e as ilhas marítimas também são da União. Então é essa a discussão. E a grande discussão a respeito de Florianópolis é que a ilha é capital do estado. Correto. Assim como Vitória, né? Então, também existem essas discussões, e em Vitória, doutor Rodrigo, existe uma ação civil pública de uma sentença excluindo o município? Excluindo vários bairros. Essa ação civil pública foi para o Tribunal Regional Federal. Salvo engano, essa discussão está no STJ. No STJ, né? Eu tinha ouvido falar dessa ação civil pública também. Ela tinha tido uma sentença de primeiro grau, salvo engano, favorável, não foi? Exatamente. E hoje está sendo discutido no STJ. Caso essa ação civil pública seja julgada favorável, né, vai ali excluir vários bairros, vários imóveis da obrigação, né, dessa taxa, né? De Vitória, exatamente. Frisando também, né, doutora Luciana, que a taxa de ocupação do terreno de marinha não é um tributo, né, mas é uma taxa, é como se fosse... O que a gente poderia comparar essa taxa de terreno de marinha? Ela tem natureza patrimonial, não é um tributo. Então é como se fosse um aluguel. Mal comparando, é como se fosse... eu estou usando um patrimônio que é da União e eu devo pagar anualmente essa taxa, equivaleria a um aluguel. Então, ou eu vou pagar equivalente a toda a área quando ocupa, ou ao percentual do domínio pleno da União. Se eu tenho domínio útil de 83, eu vou pagar, então, proporcional, por isso que é 0,6, aí eu não sei como é que faz esse cálculo, mas paga essa taxa, é anual. E havendo transferência, a União teria, em tese, um direito de preferência. Como Correto, se eu claro. e o senhor fôssemos donos de um imóvel em comum. Se eu quero vender, eu tenho que te dar preferência. Claro. E vice-versa. Então, como o particular aliena e a União não tem interesse, porque não tem destinação pública alguma, a não ser arrecadação, vamos falar assim, já existiu lá atrás, né, que era o terreno de marinha estava ligado à questão da defesa e hoje não mais. Não mais, né? É arrecadatório mesmo. Como é calculado? Se eu deveria dar preferência ao meu condômino, né, meu coproprietário, vendo para terceiros, então a União, e essa é a natureza do laudêmio. Correto. A União recebe desta venda, dessa transação... Um percentual, né? Na doação, não, mas na venda... Na venda, sim, 5%. Né? Correto. Só frisando, doutora Luciana, como a senhora já havia dito anteriormente, houve uma redução no valor da taxa, né? Porque anteriormente se considerava as benfeitorias e hoje estão apenas o valor daquele terreno, da terra nua. Já foi bem maior do que 2% na ocupação e 0,6% no aforamento, a taxa anual. Já foi 5%, 2%, salvo engano. São várias legislações, porque o cidadão ele já vem buscando reformar, porque é uma legislação arcaica, né? Então, no meu modo de entender, é bem arcaica, não tem propósito público. Meramente arrecadatório. E é uma demanda da sociedade. Então, já houve a redução, houve já vitórias legislativas na redução dessa taxa e também na exclusão das benfeitorias do cálculo, da base de cálculo. Correto. Luciana, qual o conselho que a senhora dá hoje para quem está nos assistindo, caso a pessoa receba uma cobrança, seja por via administrativa ou até mesmo uma cobrança judicial? O que a pessoa deve fazer? Ela deve buscar informações sobre se ela tem títulos, se ela tem o seu imóvel, uma escritura registrada no Registro Geral de Imóveis. Então, buscar a cadeia sucessória, pedir certidão, verificar a origem desse imóvel, se ele realmente é de marinha, ou se está registrado como domínio pleno, verificar esse procedimento administrativo, porque existem imóveis
realmente que cabem à cobrança. Outros que foram cadastrados pela União como imóveis dela e terrenos de Marinha e cobram a taxa sem que no registro assim esteja. Doutor Luciano, inclusive, teve uma decisão até recente aqui da Justiça Federal aqui de Vitória, em que a Justiça ela entendeu que, como não havia averbação daquela cobrança na matrícula do imóvel, logo não haveria obrigação de se recolher a taxa de ocupação sobre aquele imóvel. Eu conheço essa decisão, Duda. Essa decisão, porque a demarcação pode impugnar o procedimento, o particular pode ter um prazo para impugnar a demarcação. Existem várias decisões dizendo que a demarcação, que o ente público, a União, tem presunção de veracidade, e a origem do terreno vem da Constituição. Então, os títulos particulares não se sobrepõem à Constituição. A par dessa discussão, essa em específico, como a União demarcou, a União sabia, diz que é dela, apesar do registro, e assim pode ser, mas a União não cuidou de modificar a situação registral. Correto. Então, buscar informações na situação registral do imóvel é de fundamental importância, para levar para o advogado. Claro. Né, para ver qual é a linha de defesa, em qual é o caso que se enquadra, qual é o instrumento jurídico, qual é a tese que pode ser utilizada. Importante frisar, né, doutora Luciana, que é necessário que a pessoa procure um advogado, né? O advogado vai orientar a pessoa da melhor forma possível, né? Porque muitas vezes ela tem o direito de impugnar, de contestar aquela cobrança. Sim, né? Só mediante o exame dos documentos, da situação registral, e o advogado seria o profissional correto para orientar. Ah, correto. Luciana, sem dúvida, é um tema muito relevante, né, em que impacta diretamente os moradores, né, da área litorânea, né, que sofrem muitas vezes com a incidência dessa taxa, né? Isso. Então, para nós tem um impacto, essa PEC tem impacto, porque hoje quem mora nessas áreas, quem adquirir, vai poder ter mais segurança, né, em adquirir esses imóveis. Os investimentos também, Claro. Os investimentos vão próximo à praia também, vai abrir a oportunidade, atrair investimentos, porque vai dar segurança, a possibilidade do investidor, do empreendedor ter segurança na propriedade do imóvel, adquirir, pagar a União por aquele imóvel, ele vai ter segurança de investir. Então, eu vejo benefícios nessa PEC. Pela PEC, né? Exatamente. Tá certo. Luciana, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a presença da senhora no nosso programa e dizer que o convite está feito para a senhora retornar mais vezes aqui para que possamos tratar também de outros temas. Olha, é um prazer estar aqui na TV Manaim, prazer conversar com o Dr. Rodrigo. Só fazer o convite, é uma honra estar aqui. Perfeitamente. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, a gente chega ao final de mais um programa Momento do Direito e assim gostaríamos de nos despedir de você que esteve conosco assistindo ao nosso programa, desejar a todos uma ótima semana, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Continue a acompanhar a programação do Sistema Multicanais da Igreja Cristã Maranata. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.